Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a sexta-feira depois das cinzas. O evangelho que vamos meditar hoje encontra-se em Mateus 9, versículos 14 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, em nossa caminhada quaresmal, em preparação para a Páscoa, estamos celebrando hoje essa sexta-feira depois das cinzas. O Evangelho de hoje, muito sugestivo, ao mesmo tempo questionador, nos convida a meditar sobre o jejum. Não simplesmente o jejum como uma prática externa, mas o jejum como uma espera, conforme o Evangelho nos narrou, e um jejum conforme uma preparação. O jejum, além de ser um desejo de conversão, é também um sinal de espera. O próprio Jesus, como os discípulos de João, jejuou no deserto, assumindo em si a longa espera do esposo. Chegado este, o jejum não tem mais sentido. Depois da ressurreição, retomará seu significado. Na medida em que o tempo da igreja, entre o momento em que ele for tirado, o esposo, e o seu retorno, tem ainda uma dimensão de preparação e construção do reino. O jejum torna-se, portanto, a expressão da tristeza pela separação do esposo e a privação de sua presença física. Meio para ter o coração livre de vaidades, que eu impeço de ser disponível aos apelos de Deus, participando nos sofrimentos dos irmãos, nos quais perdura o sofrimento de Cristo. Quando ele voltar, será então possível gozar plenamente dos bens criados. O jejum quaresmal tem, portanto, essencialmente a conotação eclesial, ou seja, da igreja. Está ligado aos dias que a igreja na terra decide ou se dedica à espera e à preparação do retorno definitivo de nosso Senhor e bom Deus. Os discípulos de João foram a Jesus fazer uma pergunta muito com uma falta de coerência naquilo que era a prática cristã. Eles não entendiam uma prática cristã e eles estavam indo ao encontro de Jesus com uma pergunta simplesmente, uma pergunta de cunho exterior, uma formalidade puramente. Os discípulos de João e os fariseus têm no conceito de jejum muito distorcido da realidade. Eles esperavam e realizavam um jejum pouco transformador, reduzido apenas aos atos de mortificação, que pouco contribui para uma mudança de vida. Jesus propõe uma nova modalidade de jejum, muito mais eficaz e transformadora. Para Jesus, e consequentemente para a igreja que segue os ensinamentos de Jesus, o jejum significa o sinal de uma ausência, de algo que está faltando ou de uma situação que precisa ser transformada. O jejum dos discípulos de Jesus consiste no compromisso com a vida dos sofredores e não no mero ato de privar-se de alimentos ou outra prática penitencial. Eles farão jejum, com certeza, o sacrifício penitencial, mas não agora com a presença de Jesus.
mas quando Jesus não estiver mais no meio deles. Naquele momento, o mais importante para os discípulos não era jejuar, uma vez que eles estavam com a presença de Jesus. Para eles, o mais importante era celebrar com Jesus, estar e aprender com ele. Vemos, portanto, que o jejum é comparado a uma situação de luto, de perda, de ausência. O jejum é, então, algo que indica não apenas o afastamento, mas um profundo desejo de reparação. Sendo assim, a Quaresma nos recorda, com o jejum, que os tantos atos praticados por nós, que desagradam a Deus, carecem de ser reparados para que nos aproximemos dele. Que a divina misericórdia do Senhor nos motive a buscar no jejum uma busca de oração, uma busca de estar na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.